Por isso que quando eu falei hoje que a gente iria se reunir e nos reunir em torno da palavra eterna, porque a palavra, para alguns, ela até começa num livro, mas ela não se atém a ele. Eu sempre gosto, né, quando a gente fala sobre escrito, de lembrar o que o psicanalista Jacques Lacan vai dizer, né, que escrito é o resto, é aquilo que você conseguiu aprender da realidade. Porque a realidade é muito mais ampla, muito mais interessante, mas é claro, a gente tem algo escrito aqui, a partir do qual a gente pode começar. A nossa mediocridade, ou talvez a mediocridade da religião, é achar o seguinte: está escrito, está ótimo, está tudo aqui, está empacotado, está condensado, e na verdade a gente tem que entender que isso aqui é só o começo de uma caminhada eterna, infinita e profunda com aquele que se revelou a nós. Então, nessa proposta da gente se reunir no meio da semana para estudar alguma coisa da palavra eterna de Deus, eu vou tentar percorrer um caminho, que é o que eu vou começar hoje, né? Aquela perguntinha que a religião faz: quem é Deus? Conhecendo a Deus. Depois a gente vai percorrer outras questões: e o ser humano? E as escrituras? E o projeto de salvação, né, que as pessoas chamam de projeto de salvação. Então, eu até coloquei, né, que a gente vai falar hoje sobre quem e qual é Deus. Né? Não, quem é Deus e a gente está falando de qual Deus. Porque todo ser humano, ele está, digamos assim, condenado a crer em algo. Eu sempre falo isso com os meus alunos, né? Professor, eu sou ateu, mas aí o cara está sentado no segundo andar de um prédio. Então ele já está crendo em algo e não está sabendo. Ele confia no cálculo do engenheiro, e a pessoa vai pegar um ônibus, ela não confere o histórico do motorista, você confia. Então você confia nos processos históricos, na realidade material, você confia nos processos intelectuais da humanidade. A gente confia, a gente está condenado a confiar por um simples fator. Nós somos seres do tempo e espaço, então nós estamos condenados ao tempo e ao espaço. E a gente vai delimitar alguma coisa. Porque ser humano, né, é estar preso ao tempo e espaço. E aí até começa-se a responder a pergunta do jovem: quem fez Deus? Porque a gente não consegue pensar fora das categorias do tempo e espaço. Enquanto a gente está aqui, o tempo está passando e a gente está em algum espaço. Então você não consegue pensar que existe alguma outra coisa fora do tempo e espaço. E a gente quer delimitar Deus. Então, a primeira questão é que conhecer a Deus é uma convocação que o próprio Deus faz. Deus tem interesse em que a gente se interesse em conhecê-lo. É o que diz, né, o que ecoa na voz dos profetas, por exemplo, Oséias 6, os versículos 3 e os versículos 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, especialmente nos versículos 3 e nos versículos 6, ele vai dizer o quê? Primeiro, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a pessoa já pensa logo que se trata de fazer um curso de teologia. Ele está dizendo: não, gente, é relacionalidade, a gente precisa conhecer a Deus, a gente precisa se relacionar com esse Deus, que é mistério. E no versículo 6 ele fala: eu não quero sacrifícios holocaustos, ou seja, eu não quero culto, eu não quero formalidade, eu não estou preocupado com religião, com filosofia, eu só quero conhecimento de Deus mais do que essas coisas. É próprio do ser humano conhecer essas coisas, até para evitar conhecer a Deus. Então eu posso me tornar um grande teólogo para fugir de Deus. Posso me tornar um grande bibliólogo, conhecendo tudo da história da Bíblia, da cultura, da antropologia, das questões sociais, com a maneira de não conhecer a Deus. Aí ele fala: eu não quero sacrifícios, que seria o culto, né, o oferecimento, né? Eu quero o conhecimento de Deus mais do que isso. Por quê? Quando você também conhece a Deus, você começa a entender também que tipo de rito pelos quais Deus quer que você passe. Porque tem isso, quando Deus vai se relacionando com os seres humanos, Ele vai dizendo para cada um o que Ele quer de cada um. É aí que vai entrar aquelas coisas que Deus em pessoa falou, né? Quando você for jejuar, porque para algumas pessoas Deus vai ter ritos individuais
de jejum, de oração, às vezes de locais. Quando você começa a entender essa dinâmica de Deus com cada indivíduo, os preconceitos cessam, né? Sobre, eu não sou de no monte, eu não acredito em profecia, para mim é só o que está na Bíblia. Você começa a entender que Deus é tão maravilhoso quanto diverso. Porque, primeiro ele fala, eu não estou interessado em holocaustos, em sacrifícios. Por outro lado, eu quero conhecimento de Deus mais do que isso, porque a partir do nosso conhecimento de Deus, de como a gente vai sendo revelado, quando a gente está tendo comunhão com Ele, essas coisas começam a acontecer, né? E isso é uma coisa tão... esse convite a conhecer a Deus é algo tão importante, essencial, que olha o que vai dizer o texto em Isaías, capítulo 1, versículo 3. Ele faz uma comparação, e aí eu queria que alguém lesse também. Isaías 1, versículo 3. Que é quando o pessoal confunde, que a gente tem que ter conhecimento, o povo peca porque não tem conhecimento. Ele está falando de uma outra coisa aí. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. E aí é Deus bancando o carente, né? Dizendo assim, olha, até o jumento sabe quem é o dono da sua mãe, e o meu povo nem se interessa por mim. Quando ele fala que o povo não conhece, está dizendo isso, olha, eu me revelei o tempo todo a vocês, porque é uma mensagem irônica, né? É Deus falando com o povo ao qual mais ele quis se revelar. Ele quis se revelar a Israel, ele quis preservar esse povo, porque eles tinham uma missão histórica, né? As pessoas ficam indignadas, como assim que Deus escolheu um povo? Mas Deus escolheu um povo por causa dele, não por causa do povo. Deus poderia ter escolhido qualquer povo, mas seja como for, o povo que ele escolheu para revelá-lo no mundo de um panteísmo, nunca se interessou por ele. É interessante que eles começaram a entender sobre os ritos, sobre as festas, sobre os dias que deveriam ser guardados, mas era um povo que nunca se interessou em conhecê-lo, desde o começo, né? Você pega lá em Êxodo, ali entre os capítulos 16 e 20, quando Deus aparece em glória, o povo fala assim, Moisés, fala você mesmo com Deus, a gente não, para que a gente não peque. Aí Deus fala com eles, olha, vocês não perceberam que vocês viram a Deus e não morreram? O povo, não continua essa conversa, bota o Moisés entre nós que é melhor. E aí vem toda uma cultura, né? A tradição do Moisés, os escritos de Paulo, Jesus acaba sendo visto como um ídolo também, né? Não, Jesus é o meu herói, Jesus é o cara mais inteligente do mundo, é o primeiro filósofo, o primeiro comunista, porque as pessoas, por não conhecerem a Deus, elas ficam elegendo esses ídolos, nem que o ídolo seja o livro Bíblia ou a personagem histórica Jesus, né? Então ele vai dizer, olha, é tão radical isso que até o jumento faz o que lhe é básico, que é conhecer o dono da sua manjedoura. Mas o meu povo não entende. E aí fica aquela coisa contraditória, porque às vezes é um povo que tem tanto conhecimento, mas não conhece a Deus. Toda vez que eu escuto, né, um jovem falando, eu vou entrar para o curso de teologia, para eu conhecer melhor a Deus. Isso dói, porque um curso de teologia não faz ninguém conhecer a Deus. Só tem um jeito da gente conhecer a Deus, é a gente se relacionar com Ele. E aí que vem essa questão, mas como assim? Como é que eu vou me relacionar com quem? Como é que Ele se revela? E aí, antes da gente falar como que Deus se revela, eu queria pensar em algumas coisas aqui. Primeiro é como que a humanidade percebe a Deus, né? Como a humanidade vai apreendendo quem é Deus. E aí, a gente tem 3 grandes formas históricas de as pessoas invocarem a divindade, digamos assim. Então, olha só. Desde os primórdios, talvez a forma mais antiga das pessoas crerem em Deus é o chamado panteísmo, né? Onde tudo é Deus, é tudo mesmo. É uma pessoa, um animal, um objeto, um gesto, um horário, né? Um presságio, tudo é Deus. E a gente que tem uma herança cristã fica zombando disso, tudo é Deus, eu vou adorar essa caixa de som. Mas a lógica é interessante porque eu não preciso ser panteísta, mas eu preciso entender a reverência com a qual o panteísta olha a realidade. Porque o que vai dizer aqueles conceitos básicos de química? Que toda a matéria, né, parede,
plástico, água, copo. Esse meu óculos aqui, os óculos. Toda a matéria é constituída de no mínimo uma coisinha, que é um átomo, no interior dos quais, né, há pelo menos um elétron rodando desordenadamente ao redor de um núcleo. Ou seja, a energia está em toda a matéria e o movimento está em toda a matéria. E aí o cara das antigas, né, o que praticava as quimeras, pensava assim, mas isso é divindade, isso é Deus. Então, o panteísmo ensina a gente, por exemplo, a olhar com respeito para todas as coisas. Que a gente, o cristão valoriza o ser humano do sexo masculino quase sempre. E já um panteísta, não é que ele valoriza as coisas, ele valoriza tudo, porque tudo está imantado pela energia divina e tem até uma base bíblica para isso, né? A Escritura diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas para criar todas as coisas, então todas as coisas estão imantadas pelo seu poder, entumecidas pela sua energia e pelo seu movimento. Que a gente vai chamar de prótons, nêutrons, mas o que faz aquilo se mover, né? De onde vem isso? Então o panteísmo começa daí. Daí as religiões hinduístas e todas as suas hiper-subdivisões. Um outro grande movimento histórico das pessoas invocarem a divindade seria o politeísmo, que seriam vários deuses, mas na verdade um deus para cada função, né? Então você vai pegar desde o politeísmo dos povos gregos, da cultura greco-romana, o politeísmo das religiões afros, né? Que as pessoas, eu até vou fazer uma observação aqui, eu não vou fazer curso de politeísmo aqui agora, que a gente nem tem tempo para isso, mas é importante observar, antes da gente chegar no monoteísmo, que também é uma idolatria, é que Deus você nunca vai ver nas Escrituras Deus zombando da religião alheia. Você pega os textos mais radicais, por exemplo, em Deuteronômio, quando Deus fala assim, olha, Israel, vocês não vão andar nos costumes dos povos, que eles praticam a quiromancia, a adivinhação, jogam os filhos no fogo para serem queimados, entregam os filhos a Moloque. Eles fazem isso tudo, mas Deus nunca disse ao povo, vocês vão lá acabar com essas práticas. Não. Vocês não façam isso. Por quê? Deus compreende o nosso nível de crença. Deus compreende de onde a gente está partindo. Deus compreende as nossas limitações. Tanto é que lá em Israel ele chega e vai falar o quê? Da mulher cananeia, que não era uma israelita, e de um centurião romano que também não era um israelita. Nunca vi uma fé como essa, nem mesmo em Israel. Porque eram pessoas que viam Deus como não conseguiam ver. E Deus não falou assim, vocês vão ter que ir para Roma falar mal daquele tanto de divindade. Nunca que ele falou isso. Quando Jesus falava de a gente espalhar o evangelho, não era ridicularizar a religião alheia. Por outro lado, se Deus se revelou a nós, ou ao povo de Israel, ou a todo aquele que se percebeu, crendo nele, nós é que temos de ter uma constante autocrítica, um constante perguntar a Deus, é isso mesmo? É assim que o Senhor quer? É desse jeito que deve acontecer? Porque o que a gente faz? Logo a gente troca a revelação que recebemos de Deus por adorar a um pastor, a um líder espiritual, né? A oração vai dar certo só se for do fulano de tal. Eu vou lá porque o pastor Alexandre tem que colocar as mãos sobre a minha cabeça. E isso é legal, às vezes, no contexto de comunhão, mas o Espírito Santo nos habita, né? Então estou dizendo isso porque a gente fica zombando dos politeísmos, digamos assim, das várias divindades, deusa da caça, deusa da guerra, deusa da fertilidade, Deus do tempo, tudo quanto é Deus. E aí a gente vai para a terceira forma de as pessoas perceberem a Deus, que começa com o movimento divino. A Bíblia vai dizer que um dia Deus apareceu para Abraão lá na Caldeia, na antiga versão da Babilônia, fala para ele, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, quer dizer, você tem que andar, eu vou te mostrar depois. E aí, o Abraão começa, né? E aí o monoteísmo começa então com o patriarca Abraão e suas subdivisões. Porque o Abraão, por exemplo, ele vai ter um filho chamado Isaac, mas ele também vai ter um filho chamado... eu esqueci o nome do Isaac, que ele teve com o Agar, com aquela mulher, Ismael. Que é o pai do... Isso, Ismael, muito obrigado.
Então ele tem o Ismael, que vai ser, espiritualmente falando, o pai de todos os árabes, que vai se associar lá na frente com os descendentes de Esaú, né, que vai formar os povos do Oriente Médio, que são monoteístas. Então você já tem aí o povo judeu, que vem de Jacó, descendente de Abraão, e os povos árabes, que vêm de Ismael e de Esaú. E esses povos todos, eles creem num único Deus, de maneira que você vai ter um monoteísmo. O único Deus que se revelou a Abraão, que vai ser interpretado de maneira escrita, principalmente por Moisés e os profetas. Aí você vai ter o único Deus que é interpretado pelos islâmicos, que é o Alá, que vai ter o seu livro escrito como o Alcorão, e o principal profeta, o Muhammad, né? E aí, depois vem Jesus, que seria o Deus cristão. A diferença é que os cristãos entendem que Jesus é a expressão viva do Deus eterno. Então ele se expressou, se tornou homem no tempo, espaço, tinha vontades humanas, ele deixou toda a sua glória e foi um ser humano de verdade, um ser humano do sexo masculino, tendo que experimentar todas as limitações daquele período. E aí o que a gente faz? A gente cria uma religião chamada cristianismo, que tem a Bíblia, que é o Novo Testamento, com heranças do Antigo, um escritor principal, que é o apóstolo Paulo, e os demais apóstolos com suas cartas, e a gente começa a ficar nessa tradição cristã. E aí, apesar das pessoas pensarem assim, não, eu creio no único Deus, na verdade o monoteísmo acaba sendo uma idolatria, porque você nem crê em Deus na verdade, você crê numa tradição que te trouxeram, uma forma de culto específica. Geralmente é um Deus muito parecido com as divindades antigas, porque ele é um Deus cruel, ele tem raiva dos filhos dele, ele está vigiando, né, quando vai falar dos atributos de Deus. Deus é onisciente, minha filha, cuidado, Deus está te vigiando o que você está fazendo no banheiro. Né? Aí Deus é um sabe tudo psicopático, porque ele sabe tudo, ele está pronto para poder te atormentar. Aí segundo, Deus é onipresente. E aí a gente pensa então que se Deus está em todos os lugares, eu perdi minha privacidade. E Deus é onipresente como Deus, ele é onipresente, ele não é invasor. Ele é onipresente, ele não é estuprador. Porque o estuprador é esse onipresente adoecido. Eu não contento de estar com você, eu tenho que entrar em você sem você querer. É o Deus que os cristãos criaram. Né? E aí a gente fala que Deus também, ele é onipotente. Aí Deus onipotente é aquela frase famosa no Brasil, é um Deus acima de tudo e você que se vire para andar de acordo com o que ele quer. E Deus é onipotente, mas ele detesta fazer show. Deus, ele pode tudo, e no seu poder, ele ama poder de acordo com o que você vai fazendo na sua vida. E é nesse sentido, né, falando aqui de maneira bem sintética e resumida, que a gente tem então aquela coisa chamada trindade, né? Porque se a humanidade percebe a divindade, ora como tudo é Deus, panteísmo, ora como vários deuses para várias funções, o politeísmo, ou ora como existe um único Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, eu preciso me vigiar, o Deus que quer se revelar a cada um de nós, ele vai dizer, olha, você não precisa nem estudar teologia. Eu entendo a frase da Legião Urbana quando vai falar, quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus foi morto por vocês. Só maldade então deixaram Deus tão triste. A crítica procede, porque é o indígena perguntando, né? Como assim? Deus é três? Mas esse Deus que é três não deu conta de nada? E agora vocês deixaram Deus triste? E Deus está assim, deixe essas elucubrações teológicas para lá e apenas me vivenciem. É assim que a gente conhece ao Senhor. E vivenciando a experiência divina, você vai descobrir que Deus, ele é Pai. Então, ele nem está acima de todos. Ele é Pai porque ele tem amor por nós. Ele quer se envolver conosco. Ele tem interesse em nossas vidas. E Deus, dialogando com a humanidade, se revelando à humanidade, ele nos ensina que a gente pode experienciá-lo como nosso Pai, como aquele que cuida das nossas questões, que cuida das nossas coisas, que entende as nossas mais profundas necessidades. Ele não é um fiscal. Né? Segundo, esse Deus que é Pai, ele também
quis estar entre nós na pessoa de Jesus. E ele esteve entre nós durante 33 anos, né? Então, uma música que eu gosto muito que vai dizer isso, que ele era um judeu, 33 anos, solteiro, carpinteiro, gosta de criança, mas não gosta de dinheiro. E ele foi preso, apanhou da polícia, sua morte foi notícia em todos os jornais. É Deus feito ser humano, dizendo, olha, você pode confiar em mim que eu sei o que é ser humano. Mas aí Deus vai na sua missão maior, né? O Rubem Alves tinha uma brincadeira que ele falava assim, se alguém quisesse perguntar a Deus, né, quem você quer ser quando você crescer? Deus falaria, Jesus de Nazaré. Mas eu iria um pouco além do Rubem Alves. O que você quer ser quando você crescer? Deus, eu quero ser Espírito Santo dentro de todo mundo. Porque o grande sonho de Deus não é estar acima de todos, é estar em todos, com todos, a cara de todos, se dividindo em todos, crescendo em parceria com todos. E ele é tão paciente, né, o Espírito Santo. Depois a gente pode ter um estudo mais detalhado sobre isso. Mas enfim, deixando essa história de monoteísmo para lá, a grande verdade é que o nosso Deus, o nosso único Deus, ele é assim. Ele é o Pai amoroso que amou o mundo de tal maneira que ele não quer destruir o mundo. Ele veio aqui morrer por esse mundo na pessoa de Jesus. E ele veio habitar em todo aquele que entendeu isso. Ou às vezes aquele que não entendeu nada disso, mas falou, vem para mim, Senhor, eu quero. Porque aí vai dizer lá em João 7,17, quer conhecer a Deus? É só você confiar nele, fazendo a vontade dele. E aí não é ditadura divina. A gente confia em tanta coisa. A gente bota fé em muita coisa. É teoria acadêmica. É os cuidados médicos. E temos de confiar mesmo. O nosso único defeito é que a gente não confia em Deus desde sempre. Quando a gente foi estudar a origem do ser humano, né? A gente não confia em Deus. E aí ele coloca isso, olha, eu já me revelei a vocês, então vocês não têm outra saída. Vão ter de confiar em mim. Aí na medida que a gente vai confiando nele, a gente vai descobrindo os mistérios eternos da sua vontade para cada um de nós, interpretado por cada um de nós. Né? Eu sei que as pessoas que querem controlar grupos morrem de medo disso. Mas como assim? Esse cara está pregando a esquizofrenia? Como é que eu vou saber se o que a pessoa está pensando é ou não é de Deus? Olha, ele é Deus. Ele é Deus de todos e ele é Deus de cada um. Ele sabe como é que ele se revela a cada um. No ritmo de cada um, no jeito de cada um. E é por isso, e aí eu queria que você lesse também, que lá em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 6 também, ou é 4, se eu não me engano. Isso. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. É por isso que ele chega para Israel e vai dizer essa frase que ele diz aí. Ó. Quem achou pode ler, por favor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, esse texto que alguém pode pegar e falar assim, esse é preconceito religioso, quem disse que Deus é o único Senhor? Então a primeira coisa que eu posso responder é o seguinte, primeiro, Deus não vem aqui zombar da crença de ninguém. Você nunca vai ver Deus fazendo isso. Nas próprias páginas do Antigo Testamento, você vai ver, por exemplo, Deus conversando com um bruxo chamado Balaão, que ele praticava as bruxarias dele, ele mexia com quiromancia, com adivinhação a partir de órgãos animais. Por quê? Deus é tão amoroso, Deus é tão bondoso, Deus é tão pai, que ele não vai condenar a pessoa em relação àquilo que ela conseguiu aprender do que seja a divindade. Agora aqui ele está falando com um povo ao qual ele se revelou. Ele se revelou, ele mandou Moisés, ele fez vários sinais, fez isso com esse povo e fez isso com quase todos que estão aqui. Porque ele se revela, né? Ele desperta perguntas na gente. Aí, para esse povo que tinha tido uma experiência com ele, ele vai dizer, olha Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora, procura aí se Deus está falando assim, vocês vão nos outros povos me impor sobre esses povos. Vocês nunca vão achar isso. Deus nunca ordenou filhinho e filhinha nenhuma dele impô-lo sobre os outros povos. Essa que, por exemplo, é a diferença entre a missão e o imperialismo, né? Missão é isso, você semear, é você conversar igual a gente está tentando conversar aqui. Porque quem se revela é Deus. Inclusive ele se revela aqui, através dessas palavras aqui. Ó. Quem está me ouvindo pode estar entrando em vários processos de meditação.
Então, a primeira certeza que eu tenho de ter é: o Senhor Deus é o único Senhor, é o verdadeiro Senhor, é o real Senhor. Mas isso não me dá autorização para ficar zombando da crença alheia. Não está escrito isso aqui, mas está dito. A gente nunca viu Deus falando dessas coisas. Pelo contrário, você vai vendo Deus sendo condescendente. Tinha um comandante dos exércitos sírios, por exemplo, na época do profeta Eliseu, que ele entendeu. Deus se revelou a ele sendo curado lá, né, nos 7 mergulhos no Jordão. E ele fala assim: e agora, Eliseu? Eu estou crendo no seu Deus, cara, mas eu sou um sírio. E lá tem uma divindade, eu tenho que adorar ela. Suave, meu filho. Se encurva ela, Deus já sabe, Deus já entendeu tudo. Porque Deus não pensa assim. Então, esse Deus que é o único Senhor que se revela a quem ele se revela, ele conversou com Balaão, ele conversou com o Ciro, ele conversou com os reis, né? Você pega aí o Nabucodonosor, Nabonidos, Beltesazar, ele conversou com esses reis, o próprio faraó, né? De maneira que, para nós, como é que a história chega? Deus endureceu o coração de faraó. Não, Deus amou tanto o faraó que ele falou com o faraó na linguagem que o faraó entendia. O juízo vai nos surpreender, né? Eu acho muito legal quando a gente faz esse contraste, Deus falando com esse povo todo que jamais seria recebido pelos cristãos, e quando Deus em pessoa esteve aqui nos territórios de Israel, ele não quis nem conversa com escribas, com fariseus, com saduceus, com o sinédrio, que era o senado, né? Só de velhos sábios que entendiam das escrituras judaicas. Ele não quis conversa com eles, para eles foi silêncio absoluto. Mas você vai vendo eles clamando, né, para os não-judeus. E aqui não tem nada a ver com antissemitismo, estou fazendo uma comparação entre um povo que recebeu uma revelação divina e não valorizou, e um povo que foi percebendo Deus conforme eles conseguiam. Ele vai dizer para aquela mulher: ah, Senhor, a migalha para mim já serve. Mulher, grande é a tua fé. Ele vai dizer para o centurião romano, vai testemunhar acerca dele: não tem fé maior do que essa, nem mesmo em Israel. Então, reconhecer o Senhor Deus como o único Senhor não é implantar Deus sobre os outros povos, esse imperialismo americano que tem aí. Ah, nós somos uma nação protestante, vamos enfiar Deus em vocês. Não. Deus detesta show. Aliás, o grande poder dele, inclusive, está em saber não ter poder nenhum que não passe pela sua consciência. Esse é o poder divino, né? Mesmo que os filósofos agora fiquem tentando discutir: ah, mas ele está falando que a nossa mente é mais só, a gente é que fabrica Deus. A gente está falando de vivência. Aí a gente fala: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E isso não é monoteísmo, porque monoteísmo é idolatria de um suposto único Deus. Monoteísmo é idolatria de um livro. Monoteísmo é idolatria de uma tradição. Agora, a minha relação com Deus, a nossa relação com Deus como grupo, e ele estimula isso, né? Como que você vai percebendo que Deus se revelou a vocês? Como que você vai percebendo que Deus está entre vocês? É na medida que vocês estiverem em comunhão uns com os outros. O Espírito Santo pega uns com palavra do conhecimento, a outros com palavra da sabedoria, a outros com dons de curar, a outros com dons de interceder, a outros com dons de autoridade sobre o demônio. Olha Deus se manifestando de maneira diversa sobre cada um e em cada um. E isso vai fluindo, não é uma coisa assim: agora nós vamos dar 3 voltas que o Espírito Santo vai baixar. Há religiões que praticam isso? Sim, e a gente não está aqui para fazer essa crítica. Mas se você conheceu esse Deus que se revela como o único Senhor, qual é a recomendação da palavra dele? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em vez de a gente ficar falando dessa questão, e a gente tem que passar por elas, porque elas fazem parte do nosso conjunto de crenças, né, sobre politeísmo, monoteísmo, quem é Deus, trindade, essas coisas todas, mas tudo isso é resolvido lá em João 4, versículo 8, ou melhor, 1 João 4, versículo 8. Quando alguém perguntar para você assim: quem é Deus? Primeiro ele se revela a Moisés, né? Porque Moisés teve essa crise: Senhor, quando eu for lá falar com o teu povo, que tinha tanta divindade cananeia ali, tanta divindade egípcia, aí Moisés falou para Deus: eu vou falar que o Senhor é quem para o povo? Aí Deus vai falar com Moisés: olha, fala que eu sou o que sou. Eu sou, enviei você a eles. Ou seja, com isso ele está dizendo: eu não estou preocupado em me explicar, eu não estou preocupado em me definir para vocês.
Vocês é que precisam se enxergar em mim, se arrepender diante de mim, confiar no meu perdão, e aí eu vou sendo o que eu sou. Né? Mas, para a nossa alegria, como diria aquele meme de 2013, a gente tem uma resposta maravilhosa. Se alguém perguntar para você, quem é Deus? Eu acho interessante que essa resposta que a gente vai ler aí, a gente morre de medo dela. Quem pode ler a resposta sonora de quem é Deus? 1 João, capítulo 4, versículo 8. Estamos finalizando, tá? E essa palavra tão simplesinha deste apóstolo, tão simples, ela é a mais profunda de todas as definições que a gente possa achar sobre Deus. Pode ler. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pronto. Ah, quem é Deus? Aí a resposta, ela soa como uma coisa ruim aos ouvidos dos cristãos. Ah, Deus é amor. Aí tem uma turma que vai fazer, Deus é amor? O outro fala, não, beleza, Alexandre, Deus é amor, mas Deus é justiça. Como se a justiça fosse o oposto do amor de Deus. Não. A frase é tão curta e tão simples como ela aparece aí. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Aí você fala, bem, pronto, o que é amor? Amor é o que Deus é. Amor é você ser todo poderoso e não querer fazer um filme para mostrar quanto que você é poderoso. Porque o seu poder está ali visitando os fracos, né? Como ele disse para o apóstolo Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o meu poder é para aqueles que reconhecem a própria incapacidade. Isso é amor. Amor é até você entender, olha só, que Deus foi bom com os caras que foram organizando a Bíblia, escrevendo a Bíblia, que aqui tem tantas mãos humanas aqui. Aí você vai vendo, por exemplo, umas coisinhas assim. E, ó, você pega o livro dos Juízes. Lá está dizendo assim, Israel andava todo desnorteado porque naqueles tempos não havia rei em Israel. Você vê que isso é uma fuleiragem do escritor. Porque depois que passou a haver rei em Israel, eles continuaram fazendo as mesmas, até piores porcarias. Mas o escritor bíblico, naquele tempo, espaço, precisava daquela desculpa. E Deus compreendeu, porque Deus é amor. Ele entende isso, ele entende a loucura de um profeta, ele entende a obsessão compulsiva de um teólogo, ele entende os gostos obsessivos e culturais de alguém que quer alguma coisa. Não, eu preciso estudar Deus. E ele vai se deixando compreender porque Deus é amor. Mas olha só, como que você entender essa frase com toda seriedade te deixa na mais pura insegurança humana e te convida a se jogar ao colo eterno dele. Você fala, não tem saída para nós. Eu não posso confiar nem no que está escrito. Não é para você confiar no que está escrito. Você só vai depreender a verdade que está escrita se você se relacionar com esse Deus que é amor. E aí não tem estudo bíblico que te dê resposta, não tem versículo bíblico que te dê resposta, não tem pastor doutor em nada que vai te dar a resposta. A resposta está em, de um lado, você precisa ter comunhão com Deus, e de outro lado, você precisa ter comunhão com o próximo, porque Deus é amor, é isso. O texto está falando, olha, quem não ama não conhece a Deus. Então, como é que eu amo sem amar ninguém? Né? Eu só amo a Deus amando alguém. Tendo vontade de compartilhar a palavra de Deus com alguém. Vendo a preciosidade do que é socorrer alguém. E essa é uma mensagem importante para nós, que nós somos tão capitalistas, né? Que amar alguém, o que, rapaz? O Senhor me ensinou a ser estrategista. Né? Tem que ser estrategista. Que dá cafezinho para os outros. Eu vou vender um cafezinho. São as mensagens egocêntricas, capitalistas, onde todo mundo quer ser cabeça. Né? Então você está falando que Deus é socialista? Não, estou falando que Deus é amor. E o amor, ele não sabe viver vendo o próximo jogado na sarjeta. Nossa, que bobeira. Eu não vou ficar preocupado com esse cara, não. Mas Deus, que é amor, fez isso com a gente. Você não está achando que ele espera que a gente faça isso com o próximo? Né? Claro que eu não sou Deus, então não tem como resolver o problema do mundo. Mas Deus coloca pessoas diante de mim. Aí, quanto mais indiferente eu fico a essas pessoas e a essas situações, eu estou contando para mim mesmo que eu não sou habitado por esse Deus que é amor.
Porque quem é habitado pelo Deus que é amor, não sabe viver indiferente. Ou também não transforma a caridade em posição de autoridade. Não, eu sou um homem bom, ajudo muitas pessoas. Me lembrei que na CPI da pandemia apareceu um homem cristão bom, que estava angariando venezuelanos para mostrar como ele era um empresário poderoso e bondoso com os venezuelanos para doutriná-los contra aquela ideologia socialista. É uma bondade? Sim. É o amor de Deus? Não. Porque o amor de Deus, ele tem como característica, sobretudo, escandalizar as tradições religiosas. Olha, Deus foi tão amor que a religião matou Deus quando ele esteve aqui no nosso meio. E que Deus amoroso é esse que anda com aquelas quengas? Que Deus amoroso é esse que é até chamado de eunuco? Não um homem assim meio faltando um pedaço? Que Deus amoroso, quer dizer, a gente vai ver em Jesus o amor e o rigor, porque o amor de Deus é cheio de justiça, porque o amor não se alegra com a injustiça, e a justiça de Deus é cheia do seu amor, porque Deus tem paciência, longanimidade com todas as nossas questões. Eu só estou vivo aqui falando com vocês porque Deus teve muita paciência comigo. 47 anos de paciência Ele tem tido comigo, porque Ele é amor. E é conhecendo esse amor dele que eu não tenho outra definição mais para passar para vocês aqui. Quem é Deus? Deus é amor. E isso não é frase romântica, isso é uma frase gritada por um apóstolo que andou com Deus em pessoa. E o cara que falou essa frase, ele andou com Deus em pessoa, Jesus de Nazaré. Então é isso. Quem é Deus? Deus é amor. A gente fez essa volta toda para chegar aqui. Que conhecer a Deus é comprometermos com o conhecimento dele. Se eu sei que Deus é amor e que Deus me amou com um amor tão escandaloso como esse, que era para eu estar morto, como que eu vou ficar mentindo para mim mesmo, achando que eu não tenho de amar o meu próximo e não tenho de socorrer o meu próximo? Sem querer com isso virar Deus na vida dele, né? Porque a gente logo transforma o amor de Deus em idolatria. Não, eu sou amoroso, eu quero fazer bondade com a sua vida. E não é assim. Enfim. Isso seria o tema que a gente poderia chamar de conhecendo a Deus. Quer conhecer a Deus? Primeiro, obedeça esse convite. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Segundo, quando as Escrituras falam que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Ele está dizendo isso a quem recebeu essa revelação e não está te dando licença para zombar das outras percepções de divindade que as pessoas tenham. E terceiro, isso é tão legal que o Paulo teve que fazer isso, né? No casamento o pessoal estava querendo se separar. Por quê? Porque eu adoro o Deus de Israel, mas o meu marido adora Diana. Fica tranquilo, você é luz na sua casa. Ele nunca mandou a mulher evangelizar o marido. Porque Deus que é amor se revela. No tempo que for necessário, da maneira que for, e de maneiras até escandalosas para as nossas tradições religiosas. E a terceira coisa, então, é entender isso. Que se a gente quer alguma definição de Deus, se a gente quer entender o que é conhecer Deus, é saber que Ele é amor. E que Ele só vai se revelar quando eu for a cara dele na vida, no dia a dia. E por que eu falei de Deus hoje? Porque quando a gente começa a compreender um pouquinho como a gente percebe a Deus e o que de fato Ele é, e o que Ele é mesmo, amor, e não é um sentimento romântico, é você saber que a existência é grave, mas não se deixar abater por isso. O mundo inteiro está contra mim, mas eu sou cheio de amor pelo mundo inteiro. Por isso eu tenho que ser muito rigoroso comigo mesmo. Quem é habitado por Deus, que é amor, é assim. E aí quando você entende isso, aí a gente vai começar a entender as outras coisas que a gente vai ver nas próximas quartas-feiras. Que é a origem do ser humano aí, né? Por que a gente é como a gente é? Por que Deus é amor maravilhoso e a gente, mesmo sendo habitado por esse amor, a gente é tão bicho, papão, tão monstro? Ou isso é uma tradição religiosa? Não, o homem nasce bom, a sociedade que o perverte, vai dizer o Rousseau, né? E aquele outro, que eu sempre esqueço o nome dele, vai dizer, não, o ser humano é mau e precisa do Estado para segurar sua maldade. O homem é o lobo do homem. É o Leibniz não que fala isso, é
Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem. E o outro vai dizer, não, o homem é bonzinho. E o homem, né, ainda começa por aí. E aí, para a gente entender essas coisas, a gente tem que entender isso. Deus é amor. E a mim só resta crer nesse Deus que é amor, vivenciar esse amor e entender que não se está falando aqui de romantismo, não. Está falando de vida que é levada a sério, mas a vida que é levada também com tempero, com graça, com alegria. Amém? Por hoje é só então. Senhor, nós te agradecemos, não porque nos sentimos melhores do que o resto do mundo, mas nós te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós e a todo aquele que tem crido em Ti. Nós te agradecemos porque o Senhor tem tido paciência conosco, tem tido um árduo trabalho com cada um de nós e tem confiado a nós uma missão quase impossível, porque a gente tem de se debater para levarmos ao mundo e à vida o fato de que o Senhor é amor. E que o Teu amor não nos dispensa de sermos humanos, que o Teu amor não nos dispensa de fazermos psicoterapia, se é isso que a gente precisa, de fazermos fisioterapia, se é disso que a gente precisa, de tomarmos os nossos medicamentos, se é disso que a gente precisa. Mas o Teu amor também está aqui para nos facilitar a vida. Então que o Senhor seja tudo em nós, inclusive a humildade de sabermos as nossas próprias limitações. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada pessoa que esteve aqui e que nós possamos continuar caminhando nessas aparentes obviedades, mas sempre na profundidade da Tua palavra, do Teu Espírito eterno. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.